A imagem apresenta a tela de abertura da 64ª Sessão de Julgamento do Tribunal Regional Eleitoral de Roraima. No lado esquerdo, em fundo branco geométrico, aparecem os textos em azul. 64ª Sessão de Julgamento, a data 27 de agosto de 2025, o aviso ao vivo acompanhado de um ponto vermelho e o horário 11 horas. Abaixo, estão os logotipos do TRE Roraima e da bandeira de Roraima. No lado direito, emoldurada por uma curva azul, há uma fotografia colorida do mirante de Boa Vista ao pôr do sol, com vista ampla da cidade, lago e parque ao redor. A imagem apresenta a tela de abertura da 64ª Sessão de Julgamento do Tribunal Regional Eleitoral de Roraima. No lado esquerdo, em fundo branco geométrico, aparecem os textos em azul. 64ª Sessão de Julgamento, a data 27 de agosto de 2025, o aviso ao vivo acompanhado de um ponto vermelho e o horário 11 horas. Abaixo, estão os logotipos do TRE Roraima e da bandeira de Roraima. No lado direito, emoldurada por uma curva azul, há uma fotografia colorida do mirante de Boa Vista ao pôr do sol, com vista ampla da cidade, lago e parque ao redor. A imagem apresenta a tela de abertura da 64ª Sessão de Julgamento do Tribunal Regional Eleitoral de Roraima. No lado esquerdo, em fundo branco geométrico, aparecem os textos em azul. 64ª Sessão de Julgamento, a data 27 de agosto de 2025, o aviso ao vivo acompanhado de um ponto vermelho e o horário 11 horas. Abaixo, estão os logotipos do TRE Roraima e da bandeira de Roraima. No lado direito, emoldurada por uma curva azul, há uma fotografia colorida do mirante de Boa Vista ao pôr do sol, com vista ampla da cidade, lago e parque ao redor. A imagem apresenta a tela de abertura da 64ª Sessão de Julgamento do Tribunal Regional Eleitoral de Roraima. No lado esquerdo, em fundo branco geométrico, aparecem os textos em azul. 64ª Sessão de Julgamento, a data 27 de agosto de 2025, o aviso ao vivo acompanhado de um ponto vermelho e o horário 11 horas. Abaixo, estão os logotipos do TRE Roraima e da bandeira de Roraima. No lado direito, emoldurada por uma curva azul, há uma fotografia colorida do mirante de Boa Vista ao pôr do sol, com vista ampla da cidade, lago e parque ao redor. A imagem apresenta a tela de abertura da 64ª Sessão de Julgamento do Tribunal Regional Eleitoral de Roraima. No lado esquerdo, em fundo branco geométrico, aparecem os textos em azul. 64ª Sessão de Julgamento, a data 27 de agosto de 2025, o aviso ao vivo acompanhado de um ponto vermelho e o horário 11 horas. Abaixo, estão os logotipos do TRE Roraima e da bandeira de Roraima. No lado direito, emoldurada por uma curva azul, há uma fotografia colorida do mirante de Boa Vista ao pôr do sol, com vista ampla da cidade, lago e parque ao redor. A imagem apresenta a tela de abertura da 64ª Sessão de Julgamento do Tribunal Regional Eleitoral de Roraima. No lado esquerdo, em fundo branco geométrico, aparecem os textos em azul. 64ª Sessão de Julgamento, a data 27 de agosto de 2025, o aviso ao vivo acompanhado de um ponto vermelho e o horário 11 horas.
Abaixo, estão os logotipos do TRE Roraima e da bandeira de Roraima. No lado direito, emoldurada por uma curva azul, há uma fotografia colorida do mirante de Boa Vista ao pôr do sol, com vista ampla da cidade, lago e parque ao redor. A imagem apresenta a tela de abertura da 64ª sessão de julgamento do Tribunal Regional Eleitoral de Roraima. No lado esquerdo, em fundo branco geométrico, aparecem os textos em azul. 64ª sessão de julgamento, a data 27 de agosto de 2025, o aviso ao vivo acompanhado de um ponto vermelho e o horário 11 horas. Abaixo, estão os logotipos do TRE Roraima e da bandeira de Roraima. No lado direito, emoldurada por uma curva azul, há uma fotografia colorida do mirante de Boa Vista ao pôr do sol, com vista ampla da cidade, lago e parque ao redor. A imagem apresenta a tela de abertura da 64ª sessão de julgamento do Tribunal Regional Eleitoral de Roraima. No lado esquerdo, em fundo branco geométrico, aparecem os textos em azul. 64ª sessão de julgamento, a data 27 de agosto de 2025, o aviso ao vivo acompanhado de um ponto vermelho e o horário 11 horas. Abaixo, estão os logotipos do TRE Roraima e da bandeira de Roraima. No lado direito, emoldurada por uma curva azul, há uma fotografia colorida do mirante de Boa Vista ao pôr do sol, com vista ampla da cidade, lago e parque ao redor. A imagem apresenta a tela de abertura da 64ª sessão de julgamento do Tribunal Regional Eleitoral de Roraima. No lado esquerdo, em fundo branco geométrico, aparecem os textos em azul. 64ª sessão de julgamento, a data 27 de agosto de 2025, o aviso ao vivo acompanhado de um ponto vermelho e o horário 11 horas. Abaixo, estão os logotipos do TRE Roraima e da bandeira de Roraima. No lado direito, emoldurada por uma curva azul, há uma fotografia colorida do mirante de Boa Vista ao pôr do sol, com vista ampla da cidade, lago e parque ao redor. A imagem apresenta a tela de abertura da 64ª sessão de julgamento do Tribunal Regional Eleitoral de Roraima. No lado esquerdo, em fundo branco geométrico, aparecem os textos em azul. 64ª sessão de julgamento, a data 27 de agosto de 2025, o aviso ao vivo acompanhado de um ponto vermelho e o horário 11 horas. Abaixo, estão os logotipos do TRE Roraima e da bandeira de Roraima. No lado direito, emoldurada por uma curva azul, há uma fotografia colorida do mirante de Boa Vista ao pôr do sol, com vista ampla da cidade, lago e parque ao redor. A imagem apresenta a tela de abertura da 64ª sessão de julgamento do Tribunal Regional Eleitoral de Roraima. No lado esquerdo, em fundo branco geométrico, aparecem os textos em azul. 64ª sessão de julgamento, a data 27 de agosto de 2025, o aviso ao vivo acompanhado de um ponto vermelho e o horário 11 horas. Abaixo, estão os logotipos do TRE Roraima e da bandeira de Roraima. No lado direito, emoldurada por uma curva azul, há uma fotografia colorida do mirante de Boa Vista ao pôr do sol, com vista ampla da cidade, lago e parque ao redor.
A imagem apresenta a tela de abertura da 64ª sessão de julgamento do Tribunal Regional Eleitoral de Roraima. No lado esquerdo, em fundo branco geométrico, aparecem os textos em azul. 64ª sessão de julgamento, a data é 27 de agosto de 2025, o aviso ao vivo acompanhado de um ponto vermelho e o horário 11 horas. Abaixo, estão os logotipos do TRE Roraima e da bandeira de Roraima. No lado direito, emoldurada por uma curva azul, há uma fotografia colorida do mirante de Boa Vista ao pôr do sol, com vista ampla da cidade, lago e parque ao redor. A imagem apresenta a tela de abertura da 64ª sessão de julgamento do Tribunal Regional Eleitoral de Roraima. No lado esquerdo, em fundo branco geométrico, aparecem os textos em azul. 64ª sessão de julgamento, a data é 27 de agosto de 2025, o aviso ao vivo acompanhado de um ponto vermelho e o horário 11 horas. Abaixo, estão os logotipos do TRE Roraima e da bandeira de Roraima. No lado direito, emoldurada por uma curva azul, há uma fotografia colorida do mirante de Boa Vista ao pôr do sol, com vista ampla da cidade, lago e parque ao redor. A imagem apresenta a tela de abertura da 64ª sessão de julgamento do Tribunal Regional Eleitoral de Roraima. No lado esquerdo, em fundo branco geométrico, aparecem os textos em azul. 64ª sessão de julgamento, a data é 27 de agosto de 2025, o aviso ao vivo acompanhado de um ponto vermelho e o horário 11 horas. Abaixo, estão os logotipos do TRE Roraima e da bandeira de Roraima. No lado direito, emoldurada por uma curva azul, há uma fotografia colorida do mirante de Boa Vista ao pôr do sol, com vista ampla da cidade, lago e parque ao redor. A imagem apresenta a tela de abertura da 64ª sessão de julgamento do Tribunal Regional Eleitoral de Roraima. No lado esquerdo, em fundo branco geométrico, aparecem os textos em azul. 64ª sessão de julgamento, a data é 27 de agosto de 2025, o aviso ao vivo acompanhado de um ponto vermelho e o horário 11 horas. Abaixo, estão os logotipos do TRE Roraima e da bandeira de Roraima. No lado direito, emoldurada por uma curva azul, há uma fotografia colorida do mirante de Boa Vista ao pôr do sol, com vista ampla da cidade, lago e parque ao redor. A imagem mostra o plenário do tribunal. Os membros da mesa diretora, alguns de pé e outros sentados, organizam documentos e ajustam seus lugares diante de uma longa bancada curva. Ao centro, há um púlpito transparente voltado para o público. No fundo, um telão exibe a transmissão da própria sala. As bandeiras do Brasil e de Roraima estão posicionadas atrás da mesa. À direita, servidores conversam próximos aos computadores. Na parte inferior da imagem, um intérprete de Libras aparece em quadro separado. Bom dia a todos.
O desembargador Mozarildo, de pele clara e cabelo grisalho curto, aparece sentado ao centro, lendo atentamente seu notebook enquanto veste toga preta com detalhes em vermelho. Nesta data de 27 de agosto de 2025. Não havendo qualquer objeção, como de praxe, eu declaro aprovada a ata da sessão anterior. Indago se há processos em mesa. Não havendo processo em mesa, eu solicito o pregão do primeiro item. Recurso eleitoral 0600 O secretário judicial José Milcua Neto, de pele clara e cabelo grisalho curto, lê um documento ao microfone, sentado à mesa com notebook e materiais de apoio. Portela. Advogadas da recorrente Maria de Zanetti de Souza Matias, Vanessa Janine Costa da Rocha. Nós teremos sustentação oral. Está inscrita a doutora Zanetti de Souza Matias. Eu passo a palavra à eminente relatora para a leitura do relatório. Trata-se de recurso interposto por Zenilda Maria Portela em face da decisão proferida. A juíza Joana Sarmento, de pele clara e cabelo longo escuro, aparece sentada à mesa. Ela veste toga preta e lê atentamente diante do notebook, com o microfone posicionado à sua frente enquanto acompanha a sessão. Com a bandeira de Roraima ao fundo e o intérprete de Libras na tela. Inquérito policial 0600 723 79/2024. Em síntese, quanto à apreensão do mencionado valor, aduz a recorrente que comprovada a propriedade legítima e o desinteresse processual em mantê-lo apreendido. Essa seara argumenta que os valores apreendidos derivam de contratos públicos que a empresa tem, que estão ativos com o governo do Estado de Roraima. Destaca que notas fiscais apresentadas, extratos bancários e planilhas comprovaria a origem e a propriedade do valor apreendido. Aduz não haver quaisquer evidências de crime praticado pela requerente e sequer evidências que o dinheiro seria utilizado de forma diversa que não o pagamento dos funcionários e serviços da empresa RRP Construções LTDA. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a decisão de primeira instância e julgada procedente o pedido e determinar a restituição integral dos valores apreendidos. O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso. É o relatório. Passo a palavra à doutora Zanetti de Souza Matias para sua sustentação oral. Advogada, uma senhora branca, de estatura média, com cabelos loiros curtos na altura do queixo, veste toga preta e segura documentos nas mãos. Ela se levanta e se dirige à tribuna transparente posicionada no plenário. Ajusta o microfone enquanto inicia sua fala. Ao fundo, aparecem poltronas vermelhas vazias e um fotógrafo sentado observando a sessão. No canto inferior direito, o intérprete de Libras segue a transmissão. O relógio regressivo marca 10 minutos. Comercialmente conhecida como Iracema Construções. Essa empresa atua há 33 anos no Estado, né, no trabalho de terraplanagem e limpeza urbana. O dinheiro foi apreendido pela Polícia Federal em 6 de setembro de 2024, sob a alegação de possível cometimento de crime de compra de votos, o qual, devido ao cenário fático da apreensão, seria juridicamente impossível ser praticado. A origem é lista dos recursos. O dinheiro retido é proveniente de pagamentos mensais realizados pelo governo do Estado à empresa Iracema Construções, em virtude de execução de um contrato de serviço de engenharia e limpeza urbana em determinados municípios do Estado. O referido contrato foi originário do pregão número 8 de 2022 e foi assinado o contrato em maio de 2023. O dinheiro apreendido saiu da conta bancária da senhora Zenilda em razão de uma cessão de direitos Advogada, por senhora branca de cabelos loiros curtos, está à tribuna com seus documentos, fala ao microfone frente à mesa principal. Dessa empresa e filho de dona Zenilda. Essa cessão de direito foi necessária após o incêndio ocorrido em 2019 na sede da empresa. Esse sinistro causou um grande prejuízo material que levou o sócio-administrador da empresa a entrar numa depressão profunda que durou muitos meses. Com essa cessão,
que foi deferida pela administração estadual, Zenilda passou a ser a procuradora e administradora da empresa. Desde 2020. Essa medida foi essencial para reorganizar as finanças, manter a continuidade dos contratos, pagar credor e preservar os empregos. Desta recuperação financeira, o nosso escritório participou, né, vem trabalhando com ela, fazendo negociações junto aos bancos. Advogada, desde 2023. senhora Branca de cabelos loiros curtos, está à tribuna com seus documentos. Da Fala ao normalidade microfone dos frente à saques mesa principal. bancários. A Iracema Construção opera substancialmente no interior do Estado, fazendo desvios, abrindo estrada, recuperando vicinais, sempre no interior do Estado, onde é comum o pagamento em espécie de fornecedores e trabalhadores. É a dinâmica econômica da região. Para comprovar que o saque de R$500 mil não foi um ato isolado ou atípico, foi ajuntado nos memoriais, né, a relação de saques anteriores e posteriores a 2024. Anteriores a 6 de setembro, que foi quando aconteceu a retenção do valor. A título de exemplo, neste ano de 2025, a procuradora Zenilda sacou cerca de R$883 mil para pagar fornecedores e empregadores. Advogada, tais valores são perfeitamente compatíveis com os custos de um negócio de engenharia que demanda muito recurso financeiro para quitar despesas ordinárias. Vou demonstrar agora a inexistência de crime eleitoral. O relatório da Polícia Federal justifica a apreensão do dinheiro com base em duas premissas frágeis: a proximidade da eleição de 2024 e também porque o carro que transportava a dona Zenilda estava adesivado com propaganda eleitoral. Essas duas observações deram aso à conclusão segundo a qual o dinheiro apreendido seria utilizado para, abre aspas, para a compra de votos de propaganda irregular. Tem-se, no caso, um verdadeiro exercício de ficção, que beira o delírio, pois, ao fim e ao cabo, estamos diante de um crime imaginário. Isso porque a natureza do crime de compra de votos é formal, significando que ele não admite a forma tentada. Para que o crime se configure, é necessário a prática de uma das condições expressas no tipo penal, ou seja, dar, oferecer, prometer, solicitar ou receber vantagem em troca de votos. No momento da abordagem, a dona Zenilda estava saindo do Banco do Brasil. A apreensão ocorreu em um ambiente no qual não havia qualquer contexto eleitoral. Não houve relato policial da existência de negociações com eleitores, de promessa ou oferta de vantagem. A ausência desses elementos fáticos revela a fragilidade da operação policial. Advogada, senhora Branca de cabelos loiros curtos, está à tribuna com seus documentos. Fala ao microfone frente à mesa principal. A atenção para o fato de que a apreensão do dinheiro não gerou qualquer medida de natureza civil eleitoral, ou seja, não houve manejo de AIME ou representação por captação ilícita de sufrágio. Portanto, manter a apreensão do dinheiro é privilegiar a presunção em detrimento de prova. Mais do que isso, é considerar juridicamente relevante um crime imaginário, da inexistência de outros crimes que também foram alegados no relatório policial. Para além dos supostos crimes eleitorais, a investigação menciona outros ilícitos, que igualmente não se sustentam. O crime de peculato exige que o autor seja um servidor público, o que não é o caso da dona Zenilda. O crime de fraude a procedimento licitatório carece de justa causa e, ademais, a apuração de supostas irregularidades em pregões estaduais cabe à Polícia Civil e não à Polícia Federal. Por fim, o crime de falsidade ideológica eleitoral só seria possível se o TRE tivesse exigido justificativo
prévias O relógio para o regressivo saque, marca 3 e essa minutos. justificativa se revelasse falsa, o que não aconteceu. Essa justificativa prévia o TR adotou em outras eleições passadas. Do impacto econômico e da urgência da devolução para a empresa. A retenção do recurso em foco, que já dura quase um ano, é mais do que uma questão legal, é uma ameaça à subsistência de uma empresa e de dezenas de empregos. A Iracema Construção necessitou remanejar dinheiro para cobrir as despesas que seriam pagas com a quantia apreendida. A demora na tramitação do inquérito agrava a situação, impedindo a empresa de se planejar melhor para honrar seus compromissos financeiros. Nós tivemos que fazer vários compromissos com o Banco do Brasil, Caixa Econômica e Banco da Amazônia, tem Fazenda Penhorada. Advogada, senhora branca de cabelos loiros curtos, está à tribuna com seus documentos. Fala ao microfone frente à mesa principal. Então, a restituição dos 500 mil não é apenas um direito, mas uma necessidade urgente. Ela é essencial para a manutenção regular das atividades da empresa, um importante agente econômico do interior do estado de Roraima. Assim, reitero que a apreensão é ilegal e injusta, principalmente porque são inquestionáveis a propriedade e a origem lícita do dinheiro. Por outro lado, as acusações de crimes eleitorais ou comuns carecem de lastro factual e jurídico. Diante do exposto, peço o provimento do recurso para que seja determinada a imediata restituição do dinheiro apreendido. Muito obrigada. Agradeço, doutora Zanetti. Passo a palavra ao ilustre representante do Ministério Público. Fala Obrigado, o desembargador do presidente, Centro. em nome de quem cumprimento os demais membros dessa CUT, cumprimentar também a doutora Zanetti, que fez a sustentação oral. Serei bem breve na minha fala. O procurador regional eleitoral Alisson Marugal, de pele aqui clara, barba cheia e cabelo escuro curto, aparece sentado ao lado do desembargador presidente. Ele veste toga preta com detalhes claros e, concentrado, analisa documentos no notebook enquanto fala ao microfone. O celular das pessoas, então, presas em flagrante à época, de modo que a análise do celular eventualmente possa revelar algum tipo de esquema de compra de votos a partir do dinheiro sacado na agência bancária. Esse foi o fundamento do juiz de primeira instância, que pontuou a investigação ainda em curso e a característica de crime de corrupção eleitoral diante do cenário da prisão em flagrante. De fato, nós tivemos diversos casos aqui no tribunal que demonstram muito bem que há um modus operandi de saque de valores em grandes quantias em agências bancárias para a posterior corrupção de eleitores, que é exatamente o cenário que temos nesse caso aqui, que demonstra alguns indícios de que o dinheiro seria um instrumento do crime do artigo 299 do Código Eleitoral. Ainda assim, o procurador regional eleitoral Alisson Marugal, de pele clara, barba cheia e cabelo escuro curto, aparece sentado ao lado do desembargador presidente. Ele veste toga preta com detalhes claros e, concentrado, analisa documentos no notebook enquanto fala ao microfone. Estabeleceu para prisões em flagrante na época da eleição do ano passado. Então, considerando aqui que existe a possibilidade desse dinheiro ser produto do crime, em função de fraudes à licitação, e também de ser instrumento do crime de corrupção eleitoral, e ainda existindo uma investigação em curso, entendo que não é o caso de realizar a restituição desses valores. A documentação demonstra, de fato, juntada pela defesa, de fato demonstra alguns saques em valores significativos. No entanto, isso por si só não é capaz, nesse momento, de demonstrar a licitude desses valores, conforme pontuado aí pela defesa. Então, o parecer do Ministério Público Federal vai no sentido do não provimento do recurso. Obrigado. Com a palavra, a eminente relatora para o seu voto. Conforme relatado, cuida-se de recurso interposto por Zenilda Maria Portela contra a decisão do juiz da primeira zona eleitoral. A juíza Joana Sarmento de Matos, mulher de pele clara e cabelos longos e escuros, aparece sentada à mesa do plenário, concentrada em seus apontamentos. No valor de R$ 500 mil, sob o fundamento da possibilidade de que os valores eram
destinados a fins ilícitos, eleições 2024, e que a manutenção da apreensão, abre aspas, é necessária para assegurar a regularidade e a completude da investigação em curso. Primeiramente, conheço do recurso ante a sua tempestividade e adequação. Quanto ao mérito, a sentença guerreada não merece reparos. Os fundamentos da decisão recorrida encontram-se respaldo direto e objetivo no conjunto probatório disponível nos autos. A restituição de coisas apreendidas no curso do inquérito e da persecução penal condiciona-se à demonstração da propriedade dos bens pelo requerente, a comprovação de que o material apreendido não interessa mais à investigação, bem como que não era o material utilizado como instrumento do crime ou produto deste. Nesse sentido, transcrevo julgado do Superior Tribunal de Justiça, que Organiza os papéis à sua frente. farei a leitura para não me alongar. No caso, foi enfatizado pela Promotoria Eleitoral que a investigação atrelada ao valor apreendido sequer foi concluída pela equipe policial, bem como a possibilidade do montante em questão estar relacionado com a prática de crime eleitoral, conforme ID 6361772. Um garçom serve uma Assim, xícara. não assiste razão à recorrente, considerando o cenário fático probatório e o atual estágio da investigação. De mais a mais, quanto à documentação acompanhada do presente recurso, como extratos bancários, não há que se considerar como elementos seguros que elidem as dúvidas levantadas da origem dos valores, a destinação e as circunstâncias da apreensão. Ressalte-se que o alegado histórico da empresa RRP Construções LTDA, A juíza Joana Sarmento de Matos, mulher de pele clara e cabelos longos e escuros, aparece sentada à mesa do plenário, concentrada em seus apontamentos. mesmo que reiterado, não é suficiente para afastar a ilicitude da finalidade do numerário, sobretudo diante do modo informal da transação e da ausência de recibos de pagamento de colaboradores. Tais elementos, em conjunto, podem, de fato, representar indicativo de possível prática de crime eleitoral, objeto de apuração no inquérito 0600-723-79-2024, ainda em curso. Assim, havendo o interesse da investigação e não afastado indícios de destinação ilícita dos valores em contexto eleitoral, resta constatada a impossibilidade da restituição dos valores no presente momento. E aí eu transcrevo, vários julgados no sentido, sustento aqui no voto. Organiza os papéis à sua frente. Considerando o cenário fático probatório, em que a quantia apreendida se revela de interesse para a investigação ainda em curso, mostra-se juridicamente inviável a restituição de valores, sob pena de frustrar a apuração de fatos revestidos de relevante potencial lesivo à rigidez e à integridade do processo eleitoral. Do exposto, voto em consonância com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral pelo conhecimento e não provimento do recurso, mantendo a sentença questionada. É como voto. Em discussão, o voto da eminente relatora, que nega provimento ao recurso. Não havendo quem queira discutir, passo a colher os votos. Desembargador Jesus Nascimento. Tá ligado aqui? Esse caso assim específico, O desembargador Jesus Rodrigues do Nascimento, de pele clara, cabelo escuro e curto, aparece sentado à mesa, de toga preta, fala em direção ao centro da mesa. Estado mais rico, seria caso de apreensão desse dinheiro de imediato, Mas a gente vive a nossa realidade, conforme foi o parecer ministerial aqui, Teve vários casos dessa situação de compra de voto, de apreensão de dinheiro. A gente vive a nossa realidade, E eu vi também que tem dois crimes conexos, fraude à licitação, o 337F, letra F, e o peculato, E a investigação, como disse, o procurador está em curso, Essa investigação em curso indica, caso comprovado, Olha para os colegas ao lado. penais desses crimes seria produto, do crime possível de perda, artigo 91 do CP. E além de ser instrumento no crime de compra de voto. Se é uma ficção ou não, tem um inquérito em andamento. Tem um inquérito em andamento
né? Teria que ver para ver a devolução desse dinheiro de imediato, acho que teria que haver o trancamento desse inquérito, né, por falta de justa causa, né? Senão a gente estaria frustrando realmente, né, uma possível perda, uma possível investigação também sobre o crime de compra de voto. Então, nesse sentido, não há como não acompanhar o voto da relatora, né? Então, eu voto nesse sentido, acompanhando o voto. Colho o voto do juiz Fernando Pinheiro dos Santos. Então, lá. Bom dia, Excelência, presidente. Bom dia a todos. O juiz, de pele parda, óculos e cabelo curto escuro, participa remotamente da sessão. Juiz Renato Pereira Albuquerque. Bom dia, senhor presidente. Bom dia a todos os pares. Bom dia. O juiz Renato Pereira Albuquerque aparece sentado na extremidade direita da mesa. Acompanho o voto da relatora. Veste toga preta com detalhes em vermelho. Juiz Cláudio Belmino Evangelista. Bom dia. À direita da mesa do presidente. plenário está o juiz Cláudio Belmino Rabelo Evangelista, homem de pele clara, cabelos curtos e escuros, usando óculos transparentes. Ele veste toga sobre uma camisa laranja e gravata listrada, mantendo postura atenta enquanto acompanha a sessão. Está sob investigação e aí não se sabe ainda ao certo se ele compõe ou não o corpo do delito. E especialmente pelo fato de a investigação também tratar sobre outros crimes, né, inclusive crime envolvendo fraude à licitação, eu entendo que a gente deve votar no sentido de acompanhar a relatora e especialmente porque, possivelmente, ao final do processo judicial, do processo principal, esse dinheiro pode até ser confiscado, nesse caso foi demonstrado crime eleitoral ou qualquer outro tipo penal. Portanto, eu voto com a relatora. Obrigado. Bom dia. Não sei se o senhor falou comigo, Excelência, eu não ouvi aqui o seu áudio. Bom dia. Mas se for a minha vez de votar, eu também sigo integralmente a eminente relatora. O juiz federal Vitor Oliveira de Queiroz participa da sessão de forma remota, aparecendo em um ambiente claro e formal. Então, registre seu voto acompanhando o voto da relatora. Eu também acompanho e anuncio o resultado. O tribunal, à unanimidade, nos termos do parecer do Ministério Público, negou provimento ao recurso na forma do O desembargador Mozarildo, de pele clara e cabelo grisalho curto, aparece sentado ao centro. Propaganda partidária 06042, dígito 78/2025. Relator, juiz Cláudio Belmino Rabelo Evangelista. Requerente, Partido Verde. Advogado, o secretário Ícaro judicial Rene José Moraes Milcua Leite. Neto, de pele clara e cabelo grisalho curto, lê um documento ao microfone. Presidente, este processo trata-se de requerimento para veiculação de propaganda partidária gratuita e eu vou apresentar a volta em consonância com o parecer ministerial. E eu solicito à direita da mesa do plenário está o juiz Cláudio Belmino Rabelo Evangelista, homem de pele clara, cabelos curtos e escuros, usando óculos transparentes. Ele veste toga sobre uma camisa laranja e gravata listrada, mantendo postura atenta enquanto acompanha a sessão. Aos partidos políticos o acesso gratuito ao rádio e à televisão. É o que se denomina de direito de antena, com observância da cláusula de barreira prevista nos incisos 1 e 2 do parágrafo 3º do artigo 17 da Constituição Federal. Parágrafo 3º, somente terão direito a recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e à televisão, na forma da lei, os partidos políticos que, alternativamente, obtiverem nas eleições para a Câmara dos Deputados, no mínimo 3% dos votos válidos, distribuídos em pelo menos 1/3 das unidades da federação, com um mínimo de 2% dos votos válidos em cada uma delas. Inciso 2º, tiverem elegido pelo menos 15 deputados federais. À direita da mesa, o juiz Cláudio Belmino aparece atento, de cabelos curtos, óculos transparentes, camisa laranja, gravata listrada e toga. O partido e a sociedade, na qual são divulgados os seus programas, sua ideologia e seus projetos.
A sua finalidade é facultar aos partidos a exposição e o debate público e seus objetivos, propostas para o desenvolvimento da sociedade e os meios para a sua realização. Ao analisar os presentes autos, constata-se que foi elaborado um plano de mídia para o segundo semestre de 2025 pela Secretaria Judiciária e este está em fiel conformidade com a legislação eleitoral, uma vez que observou todos os parâmetros estabelecidos pela Lei 9.916/95, em termos de dias, horários, tempos de duração de cada sessão e limite diário de veiculação. Ainda, de acordo com as informações juntadas aos autos, o PVRR cumpriu a cláusula de desempenho de que trata o artigo 17, parágrafo 3º da Constituição Federal, alterado pela Emenda Constitucional 97/2017, tendo direito, portanto, à propaganda partidária nos termos estabelecidos no artigo 50b, parágrafo 1º, inciso 3 da Lei. À direita da mesa, o juiz Cláudio Belmino aparece atento, de cabelos curtos, óculos transparentes, conforme camisa atestado laranja, pela gravata portaria listrada TSE e toga. 183/2025 e seus anexos 1 e 2, o partido adequou-se às disposições da mencionada Emenda Constitucional, número 97/2017, mas, especificamente, o artigo 3º, inciso 2, que estabeleceu os parâmetros e cláusulas de desempenho para a legislação. À direita da mesa, o juiz Cláudio Belmino aparece atento, de cabelos curtos, óculos transparentes, camisa laranja, gravata listrada e Regional toga. Eleitoral, defiro o requerimento formulado pelo Diretório Estadual do Partido Verde de Roraima, autorizando a agremiação a veicular 10 inserções de 30 segundos nos termos do plano de mídia ajuntado aos autos pela Secretaria. É como voto. Em discussão, o voto do relator. Não havendo que queira discutir, indago se há alguma divergência. Não havendo, anuncio o resultado. O tribunal, à unanimidade, Fala o desembargador do requerimento Centro. de inserções em consonância com o parecer do Ministério Público e na forma do voto do eminente relator. Não há assuntos administrativos. Faculto a palavra para comunicações. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, agradeço a presença de todos. Convoco-os para a próxima sessão, que será realizada no dia 3 de setembro, na modalidade virtual, e declaro encerrada a presente sessão. Bom dia a todos. Surge a tela final da transmissão do TRE Roraima, com o aviso sessão de julgamento e fim de transmissão. À direita, aparece a imagem do Mirante de Boa Vista ao entardecer, com céu alaranjado e a cidade ao fundo. À esquerda, o layout em branco e azul destaca as informações oficiais e o brasão do tribunal, encerrando a sessão.